Bem, boa tarde, queridos irmãos. Prazer estar aqui com vocês, partilhar essa tarde, nesse momento em que nós tiramos um espaço do nosso dia a dia para, numa assembleia de encarnados e desencarnados, nos debruçarmos das revelações espíritas. Revelações essas que têm feito a diferença na nossa vida e que farão diferença para toda a humanidade num futuro muito próximo. Saber-se imortal, saber que a alma transcende a morte do corpo, que o amor nos acompanha, nossas experiências, nossas memórias, os afetos que carregamos no fundo da alma, tudo isso mostra que a vida triunfa de todos os pontos de vista. E como a vida é algo triunfante, ou seja, algo que é perene, que vence a morte e os desafios, hoje eu tirei um tempinho muito curto para a gente conversar sobre inspiração para a vida, que é o tema da tarde de hoje. Considero esse tema muito oportuno. Eu me lembro nessa instituição dos primeiros dias, quando a construção ainda não era revocada, e o esforço que muitos trabalhadores pioneiros da época, a esposa Viviane, a Ana e tantos outros que ladeavam essa equipe, estavam aqui para, através dessa instituição, oferecer alguma forma de inspiração para as pessoas. E é tão bom quando a gente tem esse espaço para se inspirar. E eu considero esse tema muito oportuno e hoje a gente vai falar sobre uma obra infantil muito relevante. A palavra inspiração significa soprar para dentro. Quando eu inspiro, eu estou puxando o ar. Então, de alguma maneira, a inspiração revela uma assimilação de algo que seja vital para nós. O ar é carregado de oxigênio. Esse oxigênio se liga às moléculas de ferro que tem na hemoglobina e a gente consegue dar manutenção às células do corpo. A inspiração que eu proponho hoje é uma inspiração moral. Ontem, na outra unidade do Centro Espírita União, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre cegueira moral. Hoje eu quero conversar sobre o oposto da cegueira moral, que é a inspiração moral, a inspiração para a vida. Então, soprar para dentro significa o que nós temos colocado de conteúdo dentro de nós. E quando digo conteúdo, são ideias, emoções, sentimentos, expectativas, ânsias, desejos, mas sobretudo a leitura da própria vida e a leitura de mundo. A inspiração é uma espécie de força motivadora, uma espécie de alento para viver, algo maior para que a nossa existência tenha consistência, profundidade. Porque muitas vezes nós vamos vivendo no piloto automático, a gente vai seguindo as horas do dia, as obrigações cotidianas. E quando termina o dia, ou antes de terminar o dia, a gente comenta, poxa, esse dia podia acabar logo, esse dia está muito longo. E a gente tem essa sensação, sendo que cada dia é muito valoroso. Não é à toa que o provérbio latino carpe diem, aproveite o dia, é tão relevante. Porque às vezes nós não conseguimos assimilar a plenitude que o dia, que a vida, que o estado de vigília nos proporciona. Domenico de Masi, o grande sociólogo italiano, ainda comenta que nós ficamos tão presos ao trabalho que nós desperdiçamos a oportunidade do ócio criativo, ou seja, o tempo livre usado com criatividade. O ócio criativo, como proposta dele nessa obra maravilhosa, é de que fosse com o desenvolvimento das máquinas, dos robôs, da tecnologia, nós tivéssemos mais tempo para nós. E tendo mais tempo para nós nos debruçaríamos algumas coisas vitais, como a educação, a convivência em família, o lazer e o cuidado com a saúde. Às vezes, essas 4 propostas do Domenico de Masi, o sociólogo italiano, fica colocado de lado e a gente debruça o tempo do dia em coisas que envolvem o dinheiro, a subsistência e envolvem a mecânica tradicional do dia. A gente corre atrás de produtos, corre atrás da satisfação financeira, corre atrás do conforto, mas aquilo que engrandece a alma às vezes é colocado quando dá, quando é possível. Então, ter a inspiração como uma força motivadora para a vida é muito importante. O convite, recado que eu faço a vocês é exatamente isso. O que nós temos colocado, preenchido na nossa vida? Como é que nós temos aproveitado o dia a dia que a encarnação nos permite, aqui na crosta terrestre?
porque os espíritos povoam todos os cantos, todos os lados da atmosfera e para além da atmosfera. Estarmos na crosta terrestre é uma forma de provação. Estamos sujeitos aos desafios e às vicissitudes da vida, mas é uma provação aprendizado. E quando eu aproveito esse momento com todas as dificuldades, mas também com todos os estímulos que a encarnação permite, eu posso crescer e avançar muito mais aqui do que se eu estivesse sem o corpo de carne. Quando nós buscamos a inspiração, eu quero me debruçar hoje a uma obra literária infanto-juvenil, mas antes eu não posso deixar de comentar o quanto a filosofia clássica nos brindou com obras e pensamentos extraordinários para a inspiração da vida. O próprio Aristóteles de Stargira, o grande filósofo da cultura helênica clássica, considerado talvez o homem mais culto que já existiu, propunha exatamente a eudaimonia, ou uma espécie, a gente traduz no português como felicidade, mas é algo um pouco mais sofisticado que isso, que é exatamente você buscar o equilíbrio e buscar de alguma forma a virtude em sua vida. A virtude seria exatamente o fator essencial para que a nossa vida fosse saudável. E a virtude para ele é um pouco diferente do conceito cristão. A virtude está em você dosar a medida da vida, em não ser nem tão excessivo e nem tão escasso. E esse é um desafio que nós temos, porque no mundo que nos oferece muitos apetites, nós confundimos a inspiração para a vida com a satisfação dos desejos. Então, muita gente exagera na comida, muitos outros no sexo, muitos outros na vaidade, na exposição virtual, muitos outros cometem excessos com tantas coisas e quando retornam à pátria maior, ao mundo espiritual, percebem que os excessos sacrificaram muita coisa boa para a saúde do espírito e não apenas para a saúde do corpo. E nós temos visto jovens em tenra idade já cometendo excessos. Daí eu não poderia deixar de dizer, dentro do conceito de inspiração para a vida, esse conceito de Aristóteles da ilha de Stargira, na Grécia. O conceito de uma virtude baseada no equilíbrio, nem no excesso e nem na escassez. Mas também o estoicismo, poucos anos antes de Cristo, contribuíram muito com algum tipo de reflexão que nos estimulasse a inspiração para a vida. Principalmente que no estoicismo a aceitação do destino era muito importante. É lógico que hoje nós temos pessoas que são filhas da desigualdade social, pessoas que trabalham no serviço análogo à escravidão, mulheres que enfrentam violência no lar, mas não é esse tipo de fatalismo que o estoicismo, que nós poderíamos aproveitar de lição do estoicismo para a atualidade. É aceitar as provações e alguns desafios que enfrentamos como estímulo para o desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso senso de comunidade. Um exemplo claro foi o coronavírus. O coronavírus trouxe a enfermidade, o medo da morte, a morte do corpo físico, o enfrentamento do luto e as dúvidas sobre o futuro dessa década de 20. Tudo isso aconteceu agora. E isso pegou desde crianças, adolescentes, até pessoas adultas. E tudo isso estimulou o desenvolvimento de vacinas, estimulou novas regras sanitárias, estimulou um forte senso de comunidade em que uns cuidam dos outros, estimulou uma certa preservação da saúde e até discussão do próprio conceito de saúde. Por mais que tenha dizimado o corpo físico de muitos espíritos encarnados, os encarnados se aproveitaram da circunstância para crescer e fazer progredir com a doença do coronavírus. Então, quando o estoicismo diz que é muito importante o equilíbrio emocional diante dos desafios e aceitar certas fatalidades que acontecem e que muitas vezes nós não temos, de certa maneira, o controle, significa você pensar que a dor, que a luta, a peleja, que o sacrifício, que as contingências da vida não vieram para te punir, vieram para te fortalecer, porque fazem você se mover. Gosto muito de uma frase do grande cineasta e crítico social Arnaldo Jabor, já desencarnado, em
que ele dizia que só no momento da crise que a gente percebe que a vida anda, que a barra pesa, que as coisas doem. Que é só no momento da crise em que nós procuramos nos mover e sair do lugar. De alguma maneira nós forjamos uma força interior e vamos para além. Basta você conversar com pessoas que se curaram do câncer, com pessoas que tiveram uma crise financeira e deram a volta por cima, com pessoas que perderam o casamento e que de alguma maneira se reconectaram com o amor por outras maneiras, porque o amor não é só conjugal, o amor é uma força muito maior do que a relação de duas pessoas. E a gente percebe que muitas vezes nos concentramos nos problemas, nos concentramos nas dificuldades e colocamos elas maiores do que a força que carregamos, porque afinal de contas nós somos uma centelha divina e a nossa destinação é o progresso. Nada poderia nos intimidar. Gosto muito de um conceito, e aí saindo da filosofia clássica para a cultura japonesa, designado como Ikigai, ou seja, alguma forma de razão para viver. Os japoneses se preocupam muito com isso, né? Procurar o que você ama de verdade na vida. São objetos, são pessoas, é a si mesmo, são os valores, a honra, a dignidade, a cultura, o que realmente merece o seu amor na terra hoje. Da mesma maneira, o que te faz bem? O que te dá paz de espírito? Porque fazer bem não é fazer bem para o corpo, para a vaidade, ou fazer bem para as paixões, é fazer bem para o eu superior, para o ser interior que carregamos. O que o mundo precisa e que você pode contribuir? O mundo precisa de muitas coisas e nós estamos inseridos no mundo como uma peça muito providencial do tabuleiro. Um movimento nosso e muda o jogo inteiro. Um posicionamento nosso e a balança pesa para outro lado. Infelizmente, com as imperfeições espirituais que carregamos, muitas vezes nós temos contribuído menos do que poderíamos contribuir. Por isso que vale a pena o autoexame, a autoanálise, para perceber o que o mundo próximo de nós precisa de nós. Pode ser a casa espírita, pode ser a instituição familiar, pode ser a educação dos filhos, pode ser o momento cívico na política ou durante o trânsito. O que eu posso de alguma maneira contribuir para o mundo que me abraçou como espírito encarnado? E eu posso fazer muitas coisas. Então, esse conceito de Ikigai ajuda muito a gente a buscar as razões para viver, permitindo que a gente tenha um certo ponto de equilíbrio e de alinhamento no trabalho, na vocação, no propósito, na vida afetiva, na vida social, na vida religiosa, em qualquer local. A gente de alguma maneira pode desenvolver algo poderoso. Mas hoje eu queria fazer um rápido comentário sobre o livro Pequeno Príncipe. Eu acho interessante propor o Pequeno Príncipe. O Saint-Exupéry foi um grande ilustrador, escritor e aviador francês. Infelizmente ele faleceu fazendo um reconhecimento de região, de geografia, e o avião dele caiu e até hoje o corpo dele nunca foi encontrado, mas os destroços foram encontrados na década passada. E o Saint-Exupéry desenvolveu essa obra, O Príncipezinho ou O Pequeno Príncipe, que entrou para a história da literatura universal como um clássico e é um livro que tem inspirado gerações de crianças. E essa obra mostra exatamente a jornada do protagonista, o Pequeno Príncipe, que morava num asteroide chamado B612. E ele resolveu sair desse asteroide e conhecer algo para além da Terra onde ele morava. E é interessante que ele vai se encontrando com pessoas e tendo experiências de troca humana, troca social, e ele encontra um rei, um vaidoso, um homem de negócios, um acendedor de lampiões, um geógrafo, representando aspectos da busca humana. Porque se ele sai do asteroide B612, o asteroide seria o quarto da criança. É quando a criança começa a cortar o cordão umbilical e começa a ver o que é diverso no mundo, o que é diferente. E o que é diverso e diferente de si tem características, formas de pensar, formas de ler a vida, e isso vai fazendo com que a criança se enriqueça. É tão interessante porque quando ele chega à Terra, ele acaba descobrindo um piloto perdido no deserto.
Na realidade, isso foi o que aconteceu com o próprio autor. O avião caiu e ele ficou perdido numa região de difícil acesso e demorou décadas para ser encontrado. Faleceu, infelizmente, na época da Segunda Guerra Mundial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Entre muitos ensinamentos que o Saint-Exupéry traz para nós, talvez o mais clássico seja: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Graças a ele que a palavra cativar ganhou uma força poderosa, porque cativar significa o quê? Conquistar, semear, cultivar. Graças àquilo que você cultiva, você pode ter uma vida inspirada ou menos inspirada. Então, eu gosto muito da proposta do autor de imaginar como uma criança vê a vida e lê o mundo. Porque Jesus disse que nós só entraríamos no reino dos céus se tivéssemos o coração de uma criança. E a criança, na proposta de Exupéry, ela tem essa característica incrível. Ela é livre de preconceitos em tenra idade, ela é cheia de curiosidade, sobretudo ela tem muito encantamento. Ou seja, ela se encanta fácil com as descobertas. É uma coisa que na vida adulta nós vamos perdendo. Na vida adulta, do encantamento a gente vai para o tédio, a gente vai para o descaso, a gente vai para o vazio existencial, a gente vai para a ansiedade, para a depressão. E esse prazer de se encantar com as coisas simples é algo que raramente acontece no cotidiano. A gente se encanta quando algo realmente muito extraordinário nos fere os sentimentos e nos toca os afetos. Mas, de maneira geral, esse encantamento é muito próprio da criança. Então, o Saint-Exupéry traz essa proposta e, dentro de vários elementos que eu poderia recortar dessa obra e fazer um estudo espírita sobre isso, eu gostaria de ler um trecho e convidar vocês, esses breves 6, 7 minutos, a gente refletir sobre as lições que esse trecho traz. Porque, para mim, essa lição do Saint-Exupéry na obra é a maior lição para a inspiração para a vida. Olha o que ele escreve, ele diz assim, o personagem no caso, o Pequeno Príncipe: se alguém ama uma flor que só existe em uma estrela entre milhões e milhões de estrelas, isso basta para que ele fique feliz quando olha para o céu. Imagina que de todas as 200 bilhões de estrelas que existem, existe apenas uma flor em uma única estrela. E o Pequeno Príncipe não sabe aonde essa estrela está, mas a flor está lá. E quando ele olha para aquele universo de estrelas, ele se sente feliz, porque ele sabe que a estrela que ele ama está ali. Imagina que fosse a sua mãe. Nós temos 8 bilhões, mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo. Imagina que você fosse para uma terra distante e quando você olhasse para trás ou olhasse para o mapa, você falasse: poxa, tem 203 milhões de brasileiros aqui no Brasil nesse mapa, mas a estrela está aqui, a flor está aqui. Ele quer demonstrar exatamente que quando há amor na vida, tudo ganha uma nova dimensão, um novo significado, um novo entendimento. Que a falta de inspiração é a ausência de um amor autêntico. Um amor que não é egoísta, um amor que é simples. Ele fala do amor do Pequeno Príncipe por uma flor. Algo muito singelo, muito singular. Ele não fala sobre o carro, sobre tecnologia, uma cidade ou alguém. Uma modesta flor. Continua o autor. Ele diz para si mesmo: a minha flor está lá, em algum lugar. Mas se a ovelha comer a flor, a ovelha que está lá na mesma estrela que a flor, para ele é como se bruscamente todas as estrelas se apagassem. Por quê? Porque a flor é especial. Ele usa o personagem da ovelha porque na mente de uma criança a ovelha é um animal muito conhecido e muito simples de ser entendido metaforicamente. Imagina, uma ovelha vai lá e come logo a flor especial. Lógico que isso aqui é uma linguagem infantil, para fazer com que a criança reflita sobre um valor profundo. Então, é como se todas as estrelas se apagassem. Eu queria tirar 7 lições desse pequeno trecho que a gente poderia utilizar como inspiração para a vida. O primeiro é exatamente a singularidade da vida e do propósito que ela carrega. A vida é algo muito simples, muito singular.
Imagine vocês, como conta Joana de Ângeles, que o homem mais feliz do mundo foi procurado por um rei. E esse rei mandou seus soldados para todos os cantos, todos os lados, para trazer esse homem mais feliz. E quando os soldados voltaram, depois de muitos anos, segundo Joana de Ângeles, eles disseram: encontramos o homem mais feliz do mundo. Mas vocês não o trouxeram? Não, nós não conseguimos trazer, ele não quis. Mas pelo menos a camisa que ele veste, vocês podiam ter me trazido? Não, o homem mais feliz do mundo não tinha uma camisa para vestir. Mostrando que a felicidade não precisa de coisas tão extraordinárias. A vida tem essa singularidade, essa simplicidade. Observem vocês que aqui nesse trecho que eu citei do Saint-Exupéry, do Pequeno Príncipe, a flor em alguma estrela distante em que ele amava muito, ele ama uma flor. A flor é sempre tratada como algo delicado, singelo, simples. A flor por si mesma tem a sua beleza. Você não precisa de enfeitar uma flor para ela ficar mais encantadora. Ela por si mesma carrega a sua beleza na cor, no reflexo de luz que ela transmite, no perfume. E o Saint-Exupéry mostra para a criança que você tem que amar algo que tenha a beleza por si mesmo. Que você não precisa de ficar retocando demais. E o que tem beleza por si mesmo? A nossa vida. Quando nascemos com um corpo saudável, quando temos a potência da inteligência, a potência do sentimento, quando temos tantos recursos, mas nós paramos e deixamos essa beleza por si mesma de lado e passamos a brigar uns com os outros, passamos a ofender os outros, passamos a dividir o mundo em pequenos trapos chamados bandeiras, em ideologias, em conflitos religiosos e tantas outras coisas que são desnecessárias para a beleza que a vida já carrega. Então, da mesma maneira, cada ser humano também tem a sua beleza singular, as suas características. Cada ser humano tem um propósito e cada ser humano faz parte do plano divino de Deus. Porque Deus não cria sem que haja uma intenção da parte dele. E se nós fomos criados é porque Deus teve vontade. E a vontade de Deus é pura. Então a doutrina a doutrina espírita nos ensina, e eu posso tirar isso interpretando a flor, de que da mesma maneira que a flor tem sua beleza, seu encanto, porque é uma criação de Deus, nós também temos o nosso encanto e a nossa beleza. E se nós nos focarmos no papel essencial que o plano divino tem na nossa vida, o plano divino, não o plano do nosso egoísmo, mas o plano de Deus sobre a nossa vida, nós estaremos mais aptos a nos encaminharmos na evolução. Olha o que a questão 115 do Livro dos Espíritos traz, que cada espírito foi criado simples e ignorante, mas com um destino divino a alcançar. Qual é o destino divino de cada ser humano? Muita gente fala que é a felicidade, mas a felicidade é uma palavra tão surrada. A felicidade hoje virou commodity, né? Virou um produto, uma mercadoria que você vai lá e compra. Mas tem uma coisa que nunca vai virar mercadoria, que é o destino humano, segundo a questão 115 do Livro dos Espíritos, que é a perfeição. Quem quer saber de perfeição? Ninguém. Porque as pessoas se concentram na vida curta, então elas querem saber de gozar a vida e não de atingir a perfeição. Elas não querem saber de amadurecer, porque isso parece um conceito muito abstrato. Olha, num casamento, num relacionamento com os filhos, ou numa torcida organizada, traga o conceito de perfeição para essas pessoas. Não vai fazer sentido para elas. É por isso que o Espiritismo está aqui, sendo esse pisca-alerta, nos chamando a atenção. Olha, cuidado com a sua perfeição, porque nós nunca seremos perfeitos como Deus, mas nós somos perfectíveis. A cada dia algo pode ganhar novas dimensões, novos significados, um novo sentido dentro de nós. A perfeição é um conceito muito bonito. Então, a inspiração que a flor do Saint-Exupéry traz para nós é que você cultive melhor a sua singularidade, a sua beleza interior, a vocação que você carrega. Se a flor carrega a beleza por si mesmo, você também tem. Cada um tem uma vocação, cada um tem algo bonito a oferecer, cada um tem algo interessante.
Então, se amar, gostar de si mesmo, se compreender, não ficar se punindo, se colocando abaixo das outras pessoas, não ficar se comparando, mas pelo contrário, entender qual é o papel que Deus espera de nós. Às vezes nós ficamos preocupados numa comparação horizontal, sendo que nós devemos nos focar no vertical, que é aquele que está acima de nós. Busque ser perfeito, como perfeito é o Pai que está nos céus. É muito simples quando a gente vê o caso da águia que pensava ser galinha. A pequena águia foi criada junto com algumas galinhas, e a águia via que as galinhas não voavam muito longe, elas apenas saltavam e atingiam uma certa altura. E segundo a fábula, a águia se sentia feliz sendo galinha. Mas um dia o dono da fazenda resolveu mostrar para a águia que ela não era galinha, e foi na beira do penhasco e lançou a águia no desfiladeiro. Ela teve medo? Com certeza, porque ela achava que era galinha. Mas a própria natureza, a própria potência dela fez com que ela voasse. É uma potência que nós, como almas imortais, carregamos. A capacidade de voar, de ir além. Os próprios Espíritos dizem isso no Livro dos Espíritos. Que por mais que uma pessoa esteja oprimida, cativa, presa, a sua mente pode voar. Porque a mente é reflexo do Espírito e não o corpo da pessoa. Nós vemos casos de escravos no passado que se tornaram grandes escritores, grandes filósofos. Homens que conseguiram vencer as circunstâncias e voar. Lembre-se sempre dessa fábula. A segunda lição que eu trago, e eu já estou me encaminhando para o final, é uma lição interessante que nesse pequeno trecho do Saint-Exupéry traz, que é o cuidado. Porque uma flor, para ela conseguir ter longevidade, ela precisa de quê? De cuidado. Lembra, gente, que a gente está analisando sobre os olhos de uma criança. O Pequeno Príncipe é uma criança se imaginando fora do seu mundo, ou seja, do seu quarto. O mundo para a criança, aqui, metaforicamente, figurativamente, é um asteroide. Mas para uma criança pode ser o seu quarto, a sua casa, o seu lugar de estadia. E quando a flor representa aquilo que a criança ama. Porque observa que uma das primeiras coisas que chama a atenção de uma criança na natureza são as flores ou os pequenos insetos. Mas a flor chama bastante a atenção da criança. É por isso que o Saint-Exupéry trouxe esse ponto de referência para a gente refletir qual é a nossa flor. E se há uma flor, ela precisa de cuidado. E o cuidado e a responsabilidade com algo representa o amor. Representa a entrega. Eu só cuido se eu entrego algo de mim. Isso é o cuidado autêntico. Eu me lembro que quando eu morava em Aparecida de Goiânia, nós, como família espírita, recebemos uma psicografia comentando da nosso compromisso espiritual, compromisso kármico com os meus avós, que estavam meio que abandonados aqui na cidade de Anápolis, entre aspas, e que precisavam desse compromisso de convivência. Nós viemos de Aparecida de Goiânia para morar aqui e eu passei 16 anos com meu avô e acredito que 20 e poucos anos com a minha avó, cuidando imediatamente. E ali é que eu entendi o significado da palavra cuidado. Antes disso eu não entendia. Quando você tem alguém que depende de você e depende das pequenas coisas, você passa a entender o que é o significado de cuidado. Haja vista aqui, quantas mães que tem aqui nessa salão? Levanta a mão para mim. Quando você pegou a sua criança pela primeira vez no colo, você sentiu um medo e uma mistura de encantamento e felicidade. E quando você deu o primeiro banho e soube que tinha que dar vários banhos, comida na boca, tomar cuidado para não pegar um bicho, um inseto, trocar a fralda, pentear o cabelo, abraçar, agasalhar, colocar para dormir, contar história, você está oferecendo algo material ou algo de você? Só quando você tem alguém na sua responsabilidade é que você entende o significado da palavra cuidado. Então, o Pequeno Príncipe reconhece a importância da flor, que está perdida em alguma estrela por aí, dentro do mundo imaginário dele, e eu trouxe essa obra porque é uma obra muito conhecida, é uma obra que eu acho que todo pai e mãe deveria ler com seus filhos, fica aqui como estímulo, exatamente porque a flor ela é tão delicada que para o mais ou para o menos ela perde a vigor.
Coloca pouca água na planta, a flor seca. Coloca muita água, a flor perde o colorido, murcha e morre por excesso de água. Tem que ter a medida certa, e para isso você precisa de paciência, você precisa de um olhar adequado. E assim é com a vida. Olha o que a pergunta 655 do Livro dos Espíritos ajuda a gente a refletir sobre essa passagem. Aos homens, disse Cristo, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis. Tem o homem que empregar todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens sua afeição. E às vezes a gente não quer demonstrar afeição, a gente quer xingar o outro, quer mostrar o tanto que a gente está com raiva, o tanto que o nosso coração está ofendido. Muitas vezes a gente quer que o outro sofra para ele sentir o que a gente está sofrendo. Quantos espíritos nós atendemos nas comunicações mediúnicas disciplinadas pela doutrina espírita dentro do centro, em que nós vemos os espíritos dizerem: não, eu estou lá do ladinho porque eu quero que a pessoa sinta a mesma coisa que fez comigo. Mas o que a proposta interpretada, a proposta do Cristo interpretada pelos espíritos, você deve empregar todos os esforços de demonstrar sua afeição saudável. O outro sentir que você o ama de verdade. Não é sentir que você é legal, que você é bonzinho, que você é bacana, que você faz algo em troca de algo. Não, é demonstrar uma verdadeira afeição. Olha, quando o Pequeno Príncipe ama uma flor, é verdadeiro, porque o que a flor oferece é natural. Sua beleza, seu colorido. E a criança, ela tem essa característica, ela gosta fácil, sem exigir quase nada em troca. Embora as crianças de hoje as coisas mudaram um pouco, né? Mas vamos colocar a criança no sentido clássico, né? Hoje criança me dá um iPhone que eu faço, né? Me dá comida na boca que eu faço. Mas antigamente era mais natural, né? Principalmente a criança da roça, que às vezes não tinha nada para oferecer para os pais, um presente, ia lá e pegava um ramalhete de flores e levava para a mãe e falava: mãe, eu te amo. Levava algo para o pai: pai, eu te amo. A singeleza, a simplicidade, né? Então, o cuidado nós precisamos ter o cuidado como inspiração para a nossa vida, porque para viver de forma plena, nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa saúde, cuidar da flor que nós temos. A flor, para a criança, era o que ela amava. Para você, a flor pode ser qualquer coisa. Pode ser a sua saúde, o seu corpo, pode ser uma pessoa, pode ser um negócio, pode ser um sonho de futuro. A flor pode ser a sua própria vida, usando a metáfora ou a linguagem simbólica do livro. Eu não sei qual é a flor para você, mas ela só vai se manter longeva, bonita, vigorosa, se houver cuidado. Mas tem gente que quer ter saúde e não está cuidando. Tem gente que quer ter um relacionamento saudável e não está cuidando. Tem gente que quer ter um negócio próspero, mas não está oferecendo o seu melhor. Tem gente que quer resolver uma situação conflitante, mas está fazendo isso só na base da ideologia, da gritaria, mas não está colocando a mão na massa. Aponta os erros, mas não vai lá vestir a camisa. É muito fácil a gente querer que as coisas aconteçam a passe de mágica sem o cuidado. Essa psicologia do cuidado trazida pela obra é muito interessante. E eu estou propondo aqui, através dessa conversa com vocês, eu já estou me delongando demais, que vocês usem a obra para conversar sobre valores com seus filhos. É muito importante isso. As crianças estão precisando, gente, não é de games, não é de um iPhone, não é de um brinquedo da moda, de um Play 5. As crianças estão precisando de boas conversas, boas ideias. E boas ideias podem ser desenvolvidas a partir de um livro, de uma obra, de um propósito, de um estímulo. Então, tudo isso faz parte. Outra coisa que eu queria comentar, há tantas coisas aqui, mas eu acho essa muito importante, que é a do sentido da vida. Quando ele diz assim, que bem aqui na obra, mas se a ovelha perder a flor, para ele é como se bruscamente todas as estrelas se apagassem. Imagina, a criança está aqui,
a flor está em alguma estrela, usando a linguagem do livro, e enquanto a flor está lá e ele não sabe onde a flor está, ele olha para todas as estrelas e todas elas parecem lindas para ele. Mas se uma ovelha, ou seja, usando um animal simples, na linguagem de uma criança, vai lá e come essa flor da estrela, é como se todas as estrelas se apagassem. Ou seja, é como se o sentido acabasse. Quando você perde o amor por algo muito importante, parece que o sentido se apaga. Conversa com uma mãe que perdeu um filho através do câncer, de uma bala perdida, de um acidente. Conversa com uma esposa que perdeu o esposo no casamento de 60 anos. É como se parte de si mesmo tivesse se apagado. Pode perder a casa, fica chateado, mas reconstrói. Pode bater o carro, fica chateado, seguro dá outro, mas dá um jeito. Mas quando você perde alguém ou perde algo que você ama muito de verdade, não tem nada que preenche isso. Porque é o amor que dá significado para a vida. E a gente demora tanto tempo a perceber isso, que as palavras de Jesus, ame uns aos outros como eu vos amei, mostra primeiro que Jesus nos ama. E segundo, que nós devemos amar uns aos outros porque somos amados de verdade. Não somos esquecidos, somos valorados em todos os tempos. Mas quando o amor se vai, parece que todas as estrelas se apagam, ou seja, parece que a vida perdeu o seu brilho. Porque é o amor que traz maior inspiração. Então, esse exercício de busca do sentido da existência começa, sobretudo, pela busca do amor autêntico, do amar autêntico. Porque às vezes a gente quer ser amado, mas não quer amar. Olha a proposta da pergunta 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos ou da vida? Os espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o primeiro objetivo é a nossa perfectibilidade, nos tornarmos melhor. Para uns, é uma expiação, cheia de dores, de lutas, de desafios. Para outros, missão. E quando você ama, aquele que é o objeto do seu amor passa a ser a sua missão. A missão está de quantos meses agora? 6 meses. Ela já está com a primeira missão, que está com quantos anos? 6 anos a primeira missão, e a segunda missão está chegando agora. E essa missão é filha do amor, que é a criança que ela está carregando. A nossa missão é como nós amamos os outros, cuidamos dos outros e nos envolvemos com os outros. O Viktor Emil Frankl teve esse desafio. Ele foi preso no campo de concentração, mesmo sendo psiquiatra, médico famoso, mas ele era judeu. E ele chegou a pesar 40 quilos, sendo um homem que media 1,90 m e poucos de altura. 40 quilos. E quando você vai perdendo a vida, você sente ela se esvaindo à medida que você vê seus ossos, suas costelas, as covas da caveira do rosto se mostrarem, você sabe que você não tem futuro. Ainda mais numa guerra onde os alemães eram bem... mostravam as unhas e os dentes na guerra. Era um país bem determinado na guerra. Então, ele não imaginava que sairia de lá. E conta Viktor que muitas das jovens, dos adolescentes que eram presos também nos campos de concentração, perdiam o sentido e se jogavam contra as cercas cheias de eletricidade. E acabavam morrendo por meio de uma eletrificação muito forte para a capacidade do corpo físico. E as pessoas perdiam a vida ali. Por quê? Desânimo, cansaço, falta de propósito, perda de esperança e tantas outras coisas que vão corroendo você por dentro como se fosse uma ferrugem. Vão te enfraquecendo a mente, o coração e o sentido. E o Viktor percebeu uma coisa muito legal. Ele percebeu que da mesma maneira que tinha pessoas que se lançavam contra as cercas eletrificadas, também tinham pessoas que se uniam. E quando elas percebiam que alguém estava mais decadente, mais esquálido do que ele, ia lá e ajudava outra pessoa. Então, às vezes era alguém magro, fraco, impotente, mas quando via outro mais fraco, a humanidade era maior do que a dor. É quando você olha e fala assim: poxa, está doendo muito, mas nele está doendo mais. Então eu vou esquecer de mim mesmo que eu perca a vida, mas eu não quero que o outro passe por isso, porque o outro é um idoso, é uma criança, é uma mulher grávida, dentro de uma situação difícil.
O Victor percebeu que nas horas mais desafiadoras, quando a sua vida está sob risco, é que você começa a perceber o que realmente dá sentido para ela. Eu senti isso numa vez em que eu estava descendo uma esquina de moto e eu escorreguei e o ônibus vinha. E se eu não tivesse escorregado, eu tinha batido no ônibus, ou o ônibus teria batido em mim de frente, eu poderia ter machucado muito ou perdido a vida. E quando, com o braço ralado, machucado, eu me levantei e vi o ônibus passando, exatamente numa região cheia de cascalho, eu pensei, poxa, eu escapei de uma agora. Quando eu caí do primeiro andar de um prédio, bati as costas no chão, e eu me levantei e falei, uai, eu não me machuquei? Falei, poxa. Quando eu estava descendo a avenida da Vila Formosa, tinha 14 anos de idade, de bicicleta, e fui passar no meio de uma rotatória e o caminhão resolveu passar no meio da rotatória também. Sabe quando você faz aquele gato? E eu estava de bike, o caminhão bateu bem de frente comigo. A sorte minha é que o gancho do caminhão enroscou na bicicleta e me girou de lado e jogou no chão. Eu não me lembro do acidente, mas eu me lembro de me colocar de pé e os mecânicos da borracharia em frente falarem, cara, você nasceu de novo, era para o caminhão ter passado por cima de você. Só nessas horas que você senta, respira fundo e fala, cara, e se eu tivesse perdido tudo agora? Quem é espiritualista, acredita na vida após a morte, pelo menos tem um sopro de esperança, mas quem é materialista? Então, essa busca pela valorização e o sentido da vida é muito importante, porque na própria obra, nós não podemos deixar que todas as estrelas se apaguem. E as estrelas se apagam, segundo esse pequeno trecho que eu trouxe para vocês, quando o amor é sacrificado. Mas enquanto existe amor, mas eu deixo um ponto de atenção. O que fez a flor desaparecer e o pequeno príncipe sentir que todas as estrelas se apagaram? Porque a flor não está numa daquelas estrelas. A ovelha foi lá e comeu a flor. Na metáfora do texto, a ovelha representa o quê? Os perigos. Aquilo que pode realmente sugar a inspiração da sua vida. E geralmente os perigos vêm, segundo o Espiritismo, quando você está desatento, quando você está iludido, quando você está omisso quanto à própria vida e quanto às suas responsabilidades. Todas as vezes que você cai na omissão, todas as vezes que você leva a vida na autoilusão, todas as vezes que você não assume suas responsabilidades, todas as vezes que você não anda com os pés firmes no chão, vem uma situação, uma circunstância, uma contingência, e quando você vê, já foi tarde. É quando alguns começam a beber de ocasião e acabam por má inclinação se tornando alcoólatras. É quando uns começam com um relacionamento, outro relacionamento fora do casamento, e quando vê, tem uma vida dupla e tem uma outra família. É quando alguns falam assim, não, mas é um dinheiro pouquinho, ninguém vai perceber não. E começa nas pequenas quantidades e quando vê, está entregue à corrupção. É quando pessoas deixam que o negativismo começa a invadir a mente. Hoje vem um nervosismo, amanhã vem o medo, depois de amanhã vem uma dúvida e depois vem o tédio, quando vê, a depressão se assola e rouba toda a energia que você pode ter para uma vida inspirada. Muito cuidado com essa metáfora que o autor Saint-Exupéry, livro O Pequeno Príncipe, traz. Porque a ovelha foi lá e comeu a flor e não avisou. Às vezes o perigo vem e não te avisa. Nós temos que cultivar um sentido existencial, porque é isso que faz sentido para a nossa vida. Ontem eu terminei a minha comunicação comentando sobre o caso da Helen Keller e hoje eu queria comentar sobre o caso dela novamente, para reforçar o nosso argumento, e eu vou terminar agora. A Helen Keller foi uma jovem que nasceu, uma criança que nasceu no final do século XIX, nasceu com todas as suas faculdades físicas normais. Quando ela tinha 19 meses, ela perdeu a vista e perdeu a audição. Como ela ainda não tinha aprendido a falar, ela era cega, surda e muda. E a Helen era uma criança fechada no seu próprio mundo.
Seria como se o Pequeno Príncipe ainda estivesse no seu meteoro, ali preso no seu próprio mundinho. E a Heller não tinha possibilidades de ter um futuro, porque sendo cega, surda e muda, as possibilidades que a vida apresentava para ela eram muito pequenas. Mas a alma tem muita potência se alguém tiver fé nela. Foi o que aconteceu com a Heller. Quando ela tinha 7 anos de idade, a Anne Sullivan, uma professora infantil, uma pedagoga, resolveu dar uma educação pessoalmente para Ellen e escolarizá-la. A Helen Keller nasceu nos Estados Unidos. E criando um método de forma muito paciente, muito humanizada, muito dedicada, carinhosa, ela conseguiu fazer com que a Ellen aprendesse a comunicação. E dentre poucos anos, mesmo sendo cega, surda e muda, e nunca tendo escutado a voz humana, a Helen Keller aprendeu a falar ainda criança. E à medida que ela foi crescendo, ela passou pelo ensino médio americano, high school, passou pela universidade, passou pelo doutorado e se tornou uma das maiores escritoras e palestrantes e políticas e filósofa da história dos Estados Unidos, sendo cega, surda e não mais muda. Se fosse você na condição dela, você teria chegado tão longe? O que você acha que tinha de especial que fez ela chegar tão longe? O cuidado de alguém e a confiança e o amor pela vida. Nunca deixe nenhuma limitação te adoecer, te desgastar, te envelhecer, te cansar. Permita-se dentro do amor de Deus. Permita-se apenas dentro do amor de Deus. Porque o amor de Deus é o maior nutriente que nós temos para o nosso espírito. É a maior de todas as inspirações. E nós nunca devemos nos esquecer desse nutriente para a nossa alma, dessa inspiração para a nossa vida, que é o amor do Senhor. E quando nós nos permitimos dentro do amor de Deus, nós somos éticos, vigilantes, comprometidos, consistentes nas nossas escolhas, nós amadurecemos, progredimos e entendemos o porquê estamos na terra, qual é o nosso lugar no mundo e aonde é que Deus quer que estejamos. Muita paz a todos e eu espero que Deus seja sempre a inspiração na vida de cada um. E tendo oportunidade, aproveita o recadinho, leia o livro com seus filhos, que é um livro que vale muito a pena. O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry.